Marcos, capítulo número 15. Jesus diante de Pilatos. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasiões de festa, era costume soltar um dos prisioneiros que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe toda na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A crucificação. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhes deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões,
um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouçam, ele está clamando por Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. O mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. O sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também estava no reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado.